E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou residente pedagógica no subprojeto de História da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. E hoje eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre o que são revoluções burguesas, em especial a Revolução Inglesa. Ok, então nós entendemos que uma revolução é um movimento que causa alguma transformação, seja no âmbito social, econômico, político, cultural, tecnológico, enfim. E uma revolução burguesa nada mais é do que um movimento revolucionário que tem como protagonista essa camada social chamada burguesia. Então, bem fácil entender o que é uma revolução burguesa, né? Ok. Agora vamos então para a Revolução Inglesa, ou revoluções inglesas, e vocês já vão entender isso, tá bom? Seguinte, a Revolução Inglesa ela vai ali acontecer entre 1640 a 1688, tá? E ela é dividida em 4 partes. A primeira parte é a Guerra Civil ou Revolução Puritana. A segunda parte é a República de Cromwell, que vai de 1649 a 1658. A terceira parte é a restauração da dinastia Stuart, em 1660 a 1688. E, por último, a Revolução Gloriosa, que vai acontecer em 1688. Mas, pessoal, vamos entender os antecedentes dessa Revolução Inglesa, porque ela não acontece da noite para o dia, tá bom? Pessoal, então, para entendermos direitinho a Revolução Inglesa, é preciso voltarmos alguns anos lá para o reinado do Ricardo Coração de Leão. Ele vai herdar o trono do seu pai, Henrique II, e o seu governo vai ser curto, porque é marcado por guerras como contra a Normandia e as Cruzadas, em especial a Terceira. Então, por conta dessas guerras e o fato do rei Ricardo passar mais tempo fora da Inglaterra, o poder real vai enfraquecendo, as dívidas vão aumentando e, para completar, o Ricardo acaba morrendo e sem deixar herdeiros. Então a coroa inglesa passa para o seu irmão, João Sem Terra. O reinado do João Sem Terra ele é marcado pela imposição de tributos à nobreza, que não vai gostar nada da ideia, o confisco das terras da igreja, que também não vai ser a favor, e cada vez mais o João vai ficando isolado, enfraquecido. Então ele se vê obrigado a assinar a Magna Carta em 1215, que é conhecida como a primeira Constituição da Inglaterra, justamente com o objetivo de limitar o poder do rei. Essa primeira Constituição, inclusive, foi responsável pela criação do parlamento inglês. De início, ele era apenas um grande conselho formado por barões e representantes do alto clero, mas com os estatutos de Oxford, o parlamento é consolidado. E no final do século XIII, ele passa a aceitar a participação de representantes de alguns membros da pequena nobreza, da burguesia e até mesmo do baixo clero. E, em 1330, ele é dividido em 2 câmaras, a Câmara dos Lords, a alta nobreza, o alto clero, os pares, e a Câmara dos Comuns, a pequena nobreza e a burguesia. Então, como vocês podem ver, o parlamento na Inglaterra não é alguma coisa recente. Ele foi desenvolvido lá em 1215. E o engraçado é que enquanto outras monarquias famosas na Europa, como a França, começam a construir o seu poderoso absolutismo, os reis ingleses não podem outorgar nenhuma lei sem o consentimento do parlamento. Mas nada que os impeça de ter uma relação até amigável. Durante o reinado do Henrique VIII, por exemplo, da dinastia Tudor, tivemos o ato de supremacia apoiado pelo parlamento, onde declarava o monarca como chefe da igreja inglesa, tendo em vista a separação com a igreja católica e a criação do anglicanismo. Já no reinado da rainha Elizabeth I, temos a política dos cercamentos, delimitando grandes propriedades de terra, os latifúndios, com a utilidade de criação de ovelhas. Isso vai provocar, por exemplo, o êxodo rural, o maior desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento inclusive do proletariado, essas pessoas vendendo a sua mão de obra para conseguir sobreviver. Essas terras pertenciam a uma pequena nobreza que vendia a lã das ovelhas para a burguesia, responsável pela produção dos fios. A partir disso, temos uma aproximação entre essa parte da nobreza com a burguesia, além do seu aburguesamento, ou seja, a nobreza com espírito burguês, conhecidíssima como gentry. Mas essa boa relação da dinastia Tudor com o parlamento vai acabar porque a rainha Elizabeth não vai deixar herdeiros. Dessa forma, o trono inglês é passado para Jaime da Escócia, primo da Elizabeth. E assim temos o desenvolvimento, a ascensão da dinastia Stuart na Inglaterra, que inclusive os reis serão alguns dos protagonistas da Revolução Inglesa.
Pois bem, o reinado do Jaime I vai ser marcado por uma aproximação com a Espanha, impostos pesadíssimos e até mesmo corrupção na corte, o que não vai agradar em nada a gentry e a burguesia. Já no reinado do governo de Carlos I, ele vai se empenhar em implantar o verdadeiro absolutismo no país. Em 1628, o parlamento aprova a Petição de Direitos, que é como se fosse a segunda Magna Carta, onde vai proibir o rei de criar impostos sem a aprovação do parlamento. Em resposta, o Carlos I dissolve o parlamento em 1629. Dessa forma, o Carlos I passa os próximos 11 anos reinando sem parlamento. E para controlar a economia, ele estabelece alguns tributos, como por exemplo o ship money, que foi transformado em um imposto nacional anual, que vai gerar descontentamento em várias classes. Além disso, ele vai proibir os cercamentos, que fornecia certa mobilidade social, vai restringir a venda de títulos, assim como vai expulsar a gentry da nobreza, fortalecer privilégio dos pares, que são a alta nobreza e o alto clero, reforçando a hierarquia de classes, bem como perseguindo opositores. E no campo religioso, ele é até considerado papista por uma aproximação com o Papa, já que a sua esposa era católica. E aí, em 1638, para completar todos esses descontentamentos, o Carlos I tenta estender o anglicanismo à Escócia, que era de religião presbiteriana. Isso vai dar muito errado, porque a Escócia vai invadir a Inglaterra, que não tinha exército, não tinha força militar. Então, o rei Carlos se vê obrigado a convocar o parlamento, mas ele logo dissolve porque o parlamento começa a propor algumas coisas que o rei não vai gostar. Porém, aconselhado por nobres, ele reabre o parlamento em 1640. E esse longo parlamento elabora uma série de medidas objetivando conquistar uma soberania política. Mas essa unanimidade do parlamento vai ter fim por algumas desavenças internas e o rei Carlos I vai aproveitar isso para reagir. E dessa forma eclode a Guerra Civil, também conhecida como Revolução Puritana, de 1640 a 1648. Então é possível entendermos essa Revolução Puritana como um conflito entre monarquia e parlamento. De um lado, nós temos Carlos I, apoiado por anglicanos e católicos, e a nobreza feudal, e do outro, o parlamento, com a burguesia e a gentry de maioria puritana, fosse moderada ou radical. No lado de Carlos I, nós temos os cavaleiros reais e no lado do parlamento nós temos os cabeças redondas, que eram assim chamados porque se recusavam a utilizar aquelas enormes perucas da nobreza. Dentre os puritanos vai se destacar um líder chamado Oliver Cromwell, responsável pelo New Model Army, um exército formado por soldados que avançavam de patente através da meritocracia, ou seja, por mérito, e que entendiam as motivações, as causas do conflito, por que eles estavam ali e por que eles estavam lutando. O Cromwell ele também era apoiado por alguns grupos sociais, por exemplo, os Diggers, os escavadores, um grupo radical que tinha como objetivo a reforma agrária, e os Levelers, os niveladores, que queriam a igualdade jurídica. Assim, em 1648, o rei Carlos I é derrotado e no ano seguinte, 1649, é condenado e executado. E nesse mesmo ano, a Câmara dos Lordes é abolida e a República proclamada. Então agora nós chegamos na República de Cromwell e vocês devem estar achando que vai dar tudo certo, né? Mas acharam errado, porque logo logo essa república vai virar uma ditadura. Mas calma aí, vamos ver alguns pontos principais desse período que vai durar entre 1649 a 1658, o ano de morte de Cromwell. Então vamos lá, em 1651 é aprovada a Lei do Ato de Navegação, que instaura um monopólio marítimo inglês, porque proibia o uso de navios estrangeiros no comércio entre o Reino Unido e as suas colônias. Sabe quem é que não vai gostar disso? A Holanda. E a consequência disso é a Guerra Anglo-Holandesa, na qual a Holanda perde e a Inglaterra consagra o seu grande poder marítimo. Só que durante essa guerra, em 1653, o Cromwell dissolve o parlamento e instaura uma ditadura. Porém, o Lorde Protetor da Inglaterra vai falecer em 1658 e o seu filho Richard não tem o mesmo prestígio para continuar o governo. Com isso, a burguesia e a gentry pensam que a melhor opção é restaurar a monarquia, porque o povo via a monarquia como um modelo mais estável.
Assim, chegamos no período que conhecemos como restauração da dinastia Stuart. E por que é restauração? Porque o rei escolhido é Carlos II, o filho do Carlos I, aquele mesmo decapitado no fim da Revolução Puritana. E o Carlos II, ele tenta instaurar o absolutismo, mas esse sistema já não tem mais força. Ele, inclusive, fala que é rei por direito divino, mas ele sabe que é rei por vontade parlamentar. E durante o reinado de Jaime II, o irmão do Carlos II, nós temos uma aproximação com o catolicismo e uma tentativa de voltar com o poder absoluto. O parlamento, que estava dividido em dois grupos, os Whigs, os liberais e puritanos, como por exemplo John Locke, e os Tories, a nobreza mais conservadora, se unem contra o rei e fazem a chamada Revolução Gloriosa, que tem esse nome porque não teve derramamento de sangue. Assim, o Jaime II é deposto e o parlamento faz com que o seu genro, Guilherme de Orange, esposo de Maria, assuma o trono. O Guilherme vai assinar a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, onde declara que o rei é submisso ao parlamento, preserva a propriedade privada, cria um exército permanente para o parlamento, oferece liberdade de imprensa, liberdade individual, assim como também tolerância religiosa, e tudo isso faz com que o absolutismo monárquico lá na Inglaterra tenha seu fim. Então, até hoje, temos uma monarquia parlamentarista na Inglaterra, ou seja, a Rainha Elizabeth II tem os seus poderes limitados pelo parlamento, pela Constituição. A Revolução Inglesa, então, que acontece lá no século XVII, é considerada a primeira revolução burguesa na história europeia, vai ser muito importante para uma coisinha que vai acontecer no século XVIII, a Revolução Industrial. É por isso que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial, porque com a Revolução Inglesa nós temos a ascensão da burguesia, e essa burguesia é a responsável pelo avanço e desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Agora, uma coisa interessante para refletirmos, pessoal, é que o parlamento ele é criado em 1215, porém, somente em 1919 nós temos a primeira mulher eleita para participar da Câmara dos Comuns, a viscondessa Nancy Astor. 100 anos depois, em 2019, o parlamento teve um recorde no número de mulheres eleitas para a Câmara dos Comuns. De 650 cadeiras, 220 agora são ocupadas por mulheres, o que não chega nem na metade. Ok, pessoal, chegou a hora de vermos como que a Revolução Inglesa pode cair em questões de vestibulares. Beleza, então vamos resolver aqui comigo essa questão que inclusive caiu nessa edição do Enem 2021. Vamos acompanhar o texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real. Primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. O texto 2 vem dizendo o seguinte: a Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade, e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. A concepção da Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se da do texto 1 ao destacar a existência de, letra A, pluralidade das demandas sociais. Olha aí, pessoal, essa é a nossa alternativa correta, porque veja bem, no texto 2 vem trazendo uma série de demandas sociais. Nós temos, então, tecelões contra a miséria, os crentes contra o anticristo, os camponeses se revoltando contra os cercamentos. Diferente do texto 1, que traz esse acontecimento representado pela luta do parlamento contra o Carlos I. Lembrando que o parlamento era formado principalmente pela burguesia. Então, o texto 2 se diferencia do texto 1 justamente por apresentar essa pluralidade de demandas sociais. Agora vamos dar uma olhada nessa questão do vestibular da UVA de 2016.2 na parte de conhecimentos específicos. Olha só, a importância maior da Revolução Inglesa no século XVII para o processo conhecido como Revolução Industrial foi... Vou dar um tempinho para você pausar o vídeo e pensar qual que é a alternativa correta, tá bom? Pausou? Beleza? Pensou? Ok, vamos lá. Nesse caso, pessoal, a alternativa correta vai ser a letra B, permitir a ascensão dos comerciantes e empresários industriais ao comando da política inglesa.
Vamos relembrar que o parlamento inglês ele vai ter uma forte influência da burguesia. Essa burguesia vai ser a responsável por estabelecer o chamado capitalismo liberal, o capitalismo industrial, que vai fornecer uma base para a Revolução Industrial no século XVIII. Então, essa ascensão dos comerciantes e empresários à burguesia ao comando da política inglesa, o parlamento, faz com que a Inglaterra seja pioneira na Revolução Industrial. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado também. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai responder. E é isso. Até a próxima. Tchau!